sempre tem alguém que vira e fala alguma coisa bem desrespeitosa, assim. Às vezes a gente não sabe como reagir, se a gente abaixa a cabeça e segue em frente, ou se a gente para e fala, nossa, né, um pouco de respeito. Geralmente é no ônibus ou no terminal, porque tem muita circulação de pessoa, né? E aí acaba ocorrendo isso. Chamei o segurança e tal, e ele tentou, tipo, de tudo, ele tentou me agarrar e tal, foi bem ruim. Situações como as relatadas agora parecem até regra. É praticamente impossível percorrer as ruas em busca de depoimentos e não encontrar uma mulher que não tenha sofrido um episódio de assédio. Ele já estava mexendo nas partes íntimas dele e olhando pra mim. Ele sempre virava assim, olhando pra mim. São vozes que representam múltiplas histórias. Só que, infelizmente, muitas vítimas ainda não denunciam esse crime. Os motivos podem, é claro, serem vários. Vergonha, medo, ou até porque algumas situações foram normalizadas pela sociedade e, infelizmente, as vítimas nem mesmo sabem que aquela passada de mão, um beijo forçado, se tratam realmente de crime. A sociedade tem que entender que, primeiro, nós não podemos permanecer calados quando vemos isso acontecendo. Teve um caso interessantíssimo há pouco tempo atrás de mulheres que retiraram o homem do ônibus e levaram até a delegacia, imobilizaram ele e levaram até a delegacia. Eu não vou dizer, façam isso sempre, porque a gente não sabe dos perigos que estão ao redor. Mas o cobrador, o motorista, eles têm obrigação de parar qualquer rota e encaminhar a delegacia. Isso, inclusive, tem lei municipal em Vitória, tem lei municipal na Serra que direcionam sobre isso. O Brasil tem, em média, 14 novos casos de importunação sexual por dia levados à Justiça, segundo dados compilados pelo Conselho Nacional de Justiça. No total, foram 2.886 novos processos pelo crime entre janeiro e julho de 2022 em todo o Brasil. Aqui no Espírito Santo, o índice também é alarmante. Até agosto deste ano, foram registrados 338 casos de importunação e assédio sexual no estado. E o ano ainda não terminou. Por isso, o número chama a atenção. É que em todo o ano passado foram registradas 583 ocorrências. Muitas vezes as vítimas se sentem traumatizadas, constrangidas, envergonhadas, pressionadas. O ato de ir à delegacia é constrangedor, é traumatizante. Nem sempre, na maioria das vezes, é um ambiente acolhedor a uma pessoa que passou por uma situação de trauma. Então, tudo isso traz também as possibilidades de um aumento desses números. Só no final de agosto, nós mostramos 2 casos de importunação ocorridos no mesmo dia. Num deles, uma mulher é assediada enquanto passeava na calçada com o cachorro. A cena foi flagrada por uma câmera de vídeo monitoramento instalada na casa de uma vizinha da vítima. E foram justamente as imagens divulgadas que ajudaram a polícia a chegar até o assediador, que acabou preso 4 dias após o crime. 2 dias depois dos fatos terem acontecido, ele se apresenta espontaneamente, o que impede a prisão em flagrante. Todavia, concomitantemente, nós representamos de maneira rápida e eficaz pela cautelar, que é a prisão preventiva de Matheus, e iniciamos, a equipe de investigação da DEAN de Vitória prontamente, rapidamente iniciou as apurações. Quando então nós identificamos outras vítimas, foram localizadas essas vítimas, nós tomamos a termos as declarações dessas vítimas, que foi o que robusteceu a nossa representação pela prisão cautelar, e logramos êxito, graças a Deus, a Polícia Militar logrou êxito na captura desse indivíduo. Abordagens grosseiras, toques sem consentimentos, propostas e ofensas inadequadas que constrangem, humilham e amedrontam. A importunação sexual pode acontecer em contextos diversos e em espaços públicos, como na rua, no trabalho ou em casa. Mas ela pode acontecer principalmente dentro dos coletivos. Uma pesquisa indicou que 97% das mulheres entrevistadas já foram importunadas aqui, dentro do ônibus. O estudo foi feito com mais de 1.000 mulheres em todo o Brasil. 46% não se sentem seguras em andar no transporte coletivo. O crime de importunação sexual é quando alguém realiza um ato libidinoso na presença de outra pessoa de forma não consensual. Tentar beijar à força, tocar sem consentimento, encoxar e masturbação.
O que antes era caracterizado como uma contravenção penal, com um pagamento de multa, agora dá cadeia, com pena de reclusão de 1 a 5 anos. E o caminho para que os casos diminuam e as mulheres possam andar seguras nas ruas e ônibus ainda é o da denúncia. Denunciar e também cobrar das autoridades competentes que o processo corra na maior celeridade possível. Né? Juntar todas as provas, igual como eu disse, o celular é algo muito fundamental, é importante para que isso aconteça. Se tem testemunhas, juntar as testemunhas, se encaminhar à delegacia mais próxima, provavelmente a delegacia especializada da mulher, fazer a denúncia. Sobre as ocorrências de constrangimento e importunação sexual contra mulheres dentro do transporte público do Estado, a CETURB informou que realiza campanhas de conscientização para estimular tanto vítimas quanto usuários a denunciarem os casos. Nós orientamos que a mulher que for vítima de um crime contra a dignidade sexual, que não se cale jamais, que denuncie, pois um homem que insiste em praticar esse tipo de uma violência contra a mulher, contra o corpo, contra a liberdade, contra a dignidade sexual da mulher, deve ser devidamente investigado e punido com todo o rigor.